Caio, por favor. Ótimo. Bom, o governo federal está manipulando os dados da pandemia, né? A pergunta do debate de hoje ela é capciosa, porque no seu significado aí mais corrente, o verbo manipular, ele traz a ideia de alterar, até mesmo de adulterar ou de falsear. Quando se fala, por exemplo, as eleições na Venezuela foram manipuladas, a ideia que se passa é de que houve uma fraude eleitoral. Assim, afirmar que o governo federal manipula dados da pandemia não reflete o compromisso do bom jornalismo com os fatos. E por que isso? Porque o Ministério da Saúde apenas compila dados públicos fornecidos por estados e por municípios, que são aí os entes federativos na linha de frente do combate à Covid-19. Portanto, é impossível, em âmbito federal, falsificar os números da pandemia, muito menos aqueles de maior interesse público, né? Então, como foi dito aqui, o número de infectados e o número de óbitos. Então, qualquer tentativa nesse sentido seria desmascarada em tempo recorde. Por isso, eu chamo a atenção do espectador da CNN para o uso solerte aí de verbos e principalmente de adjetivos nesse jornalismo contemporâneo. Afinal, linguagem é uma forma de expressão política e tem o condão de enviesar e até mesmo de manipular, aqui sim, a opinião pública. Bom, feito esse breve esclarecimento para trazer mais racionalidade ao debate e tirar a discussão aí do campo da narrativa política, vamos tratar dos fatos sem paixão partidária, né? O enunciado desse debate mencionou a mudança drástica, né, nos números divulgados pelo Ministério da Saúde no último domingo, assim como a opção da pasta por privilegiar as informações das últimas 24 horas, isso em detrimento do total acumulado de contaminados e de óbitos confirmados pelo novo coronavírus. O enunciado poderia também ter agregado outra crítica muito pertinente, né, que é a mudança de horário na divulgação dos dados compilados, né? Antes eles eram veiculados às 17 horas, no segundo momento às 19 horas e agora por volta aí das 22 horas. Então, vamos endereçar cada um desses pontos, né? Em nota oficial, publicada hoje, o Ministério da Saúde informou que corrigiu duplicações e atualizou os dados disponibilizados pelas secretarias, especialmente de 2 estados, Roraima e Ceará. O novo quadro mostrou um aumento de 6.331 novos casos de Covid-19, mas uma redução de 857 mortes, o que parece ter soado como uma má notícia para muito jornalista militante. Vai entender. A pasta também aproveitou o ensejo para anunciar o lançamento de uma nova plataforma interativa ainda essa semana e para divulgar os números consolidados da pandemia no Brasil até 7 de junho. São, portanto, 691.758 casos e 36.455 óbitos, né? Sinceramente, não há que se falar em falta de informação ou de transparência aqui. Sobre a opção por privilegiar a divulgação dos números das últimas 24 horas, a justificativa se deu via comunicado oficial do Ministério da Saúde, publicado ontem à noite. Abre aspas. Para entender melhor em que situação o Brasil se encontra no momento, devem ser analisadas as curvas de evolução diária por região, estados e municípios. Na divulgação puramente do acúmulo de casos, é muito difícil verificar as mudanças nos cenários regionais. O dado acumulado pode indicar uma grande quantidade de casos em localidades que já estão em outra fase da curva epidemiológica. Observa-se que grande parcela das capitais e regiões metropolitanas que foram mais impactadas já estão na descendente da curva de percentual de ocupação de UTI e óbitos por Covid-19. Bom, nesse mesmo comunicado, o Ministério da Saúde anunciou que, abre aspas, disponibilizará às terças-feiras um boletim baseado na semana epidemiológica, né, que vai de domingo a sábado, que serve como padrão para comparação de dados e acompanhamento da evolução da dinâmica da transmissão da doença. Então, assim, não há dúvida, né, que as informações mais relevantes, isso do ponto de vista da saúde pública, são o acompanhamento das últimas 24 horas e essas comparações entre as semanas epidemiológicas. Os dados acumulados, eles têm uma finalidade muito mais de registro, mas eu, particularmente, não vejo motivo para não incluir nessa interface o número total de casos e óbitos confirmados, ainda que com menor protagonismo. Bom, finalmente, a gente chega na questão do horário de publicação, né, desses boletins diários do Ministério da Saúde. A justificativa oficial para o adiamento dessa divulgação é plausível, né? Disse também o Ministério em nota, abre aspas, a adequação dos horários de divulgação dos dados é parte da estratégia da obtenção de informações mais precisas. O momento de divulgação está atrelado ao fechamento dos boletins epidemiológicos estaduais. Ressalte-se que esses dados são carregados pelos estados e municípios ao final do dia, por volta das 18 horas, e que há diferentes fusos horários no território nacional, o que atrasa um pouco a finalização da atualização dos dados a serem trabalhados. Bom, faz sentido.
Só que o problema aqui foi a bravata presidencial, ancorada nesse fato, quando ele comentou o seguinte, abre aspas, acabou matéria no Jornal Nacional. Isso deu margem à interpretação de que a decisão foi casuísta e pessoal, e não genérica e técnica, como mandam aí as boas práticas da administração pública. Eu dou o benefício da dúvida ao governo, mas se a ideia era influenciar na pauta da emissora líder aqui no Brasil, o tiro saiu pela culatra. Eles passaram a divulgar essa informação com ainda mais estardalhaço no horário da novela, que tem audiência maior. Mas percebam que, mesmo com essa provocação indevida por parte do presidente, a polêmica e a repercussão elas são muito desproporcionais à realidade dos fatos. Porque todas as informações sobre a pandemia elas continuam públicas e é o que tudo indica. A comunicação tende a melhorar nos próximos dias em termos de dados relevantes aí para a análise epidemiológica. Essa é a real situação.